A gente não percebe, mas quase tudo o que adiamos está dizendo algo sobre nós. A procrastinação não é só um hábito ruim. É uma conversa silenciosa entre o que você quer e o que você teme. Cada vez que você empurra algo para amanhã, não é só desorganização. É seu corpo tentando te proteger de alguma coisa. É sua mente tentando manter você longe do desconforto. É seu eu mais profundo revelando um padrão que você nunca viu, mas que sempre esteve lá. Só que, no fim das contas, a procrastinação não desaparece, ela se infiltra. Afasta você da vida que poderia estar vivendo, desvia seus planos e rouba seu tempo sem fazer barulho. Mas, sabe o que é o mais curioso? Cada pessoa procrastina de um jeito diferente, com suas próprias rotinas, medos e justificativas. Hoje, antes de você se julgar, antes de achar que é preguiça, vamos descobrir qual desses padrões te domina e o que ele realmente está tentando esconder. Será que você vai se identificar? Tipo 1. O ansioso paralisado. O primeiro tipo de procrastinador é alguém que não adia porque quer, mas porque está preso num loop mental que ninguém vê. É o ansioso paralisado. Esse é aquele tipo de pessoa que até tenta começar, mas a cabeça nunca deixa. Sabe quando você olha para uma tarefa simples, mandar um e-mail, organizar algo, abrir um arquivo, e de repente, aquilo parece enorme demais? Parece que qualquer passo pode dar errado, que você vai esquecer alguma coisa importante, que alguém vai te julgar, que o resultado não vai sair bom. E aí o cérebro decide que é melhor não fazer nada. Por fora, parece preguiça. Por dentro, é como se o seu corpo estivesse reagindo a um perigo invisível. O ansioso paralisado é especialista em transformar uma coisa pequena numa avalanche mental. Se tem que responder uma mensagem, já começa a pensar: e se eu falar besteira? E se a pessoa interpretar mal? E se eu não souber o que dizer? E só esse monte de "e se" já é suficiente para travar. Se tem que começar um projeto, um trabalho, um estudo, a mente pula direto para o pior cenário. E se eu fizer errado? E se eu não der conta? E se perceberem que eu não sou tão bom quanto acham? É como se a ansiedade colocasse uma lupa em tudo. Coisas fáceis viram difíceis. Coisas difíceis viram impossíveis. E aí acontece o padrão clássico. A pessoa passa o dia inteiro pensando sobre o que tem que fazer, se desgastando mentalmente. Mas na prática, não faz nada. Ela fica cansada só de imaginar o esforço. Às vezes passa horas planejando, vendo vídeos sobre produtividade, mexendo na mesa, ajustando pequenos detalhes, tudo para tentar diminuir a ansiedade antes de começar. Mas não começa. O curioso é que o ansioso paralisado não é alguém que não liga. É justamente o contrário. Ele liga demais. Ele se preocupa em fazer bem feito. Ele teme decepcionar os outros. Ele tenta prever tudo antes de agir porque, na cabeça dele, isso é uma forma de evitar dor. A procrastinação vira uma proteção. E tem outra característica. Ele adia não apenas porque está ansioso por dentro, mas porque ninguém de fora percebe. As pessoas falam: é só começar. Você complica demais. Você pensa muito. E isso só piora, porque ele já sabe disso e se culpa ainda mais. Às vezes, o ansioso paralisado até se anima. Ele marca: amanhã eu começo. Mas quando o amanhã chega, a mente está no mesmo lugar. A ideia ainda parece grande demais, arriscada demais, pesada demais. Aí ele empurra mais um dia, e mais outro. E o efeito colateral é cruel. Quanto mais ele adia, mais culpa sente. Quanto mais culpa sente, mais ansioso fica. E quanto mais ansioso, mais paralisado. É um ciclo que se retroalimenta. O ansioso paralisado também costuma ter um padrão bem comum. Ele se sente produtivo em coisas irrelevantes. Arruma a gaveta, limpa arquivos do celular, troca papel de parede, reorganiza ícones da área de trabalho. Não é preguiça, é fuga. Ele faz qualquer coisa que não seja a tarefa real, porque a tarefa real dói só de pensar. Mas, apesar de tudo, tem um ponto importante. Quando o ansioso paralisado finalmente começa, normalmente ele faz bem. Muitas vezes, até muito bem. Porque ele é cuidadoso, detalhista, responsável. Ele só não consegue chegar no início. Se você se identificou com esse tipo, saiba de uma coisa: não é fraqueza, é a ansiedade travando seus movimentos. É o seu cérebro tentando te proteger, mesmo que de um jeito torto.
E o primeiro passo para sair disso é justamente reconhecer o padrão. Entender que você não adia porque não se importa. Você adia porque se importa tanto que acaba ficando com medo. No fim das contas, o ansioso paralisado não precisa de pressão. Ele precisa de leveza, de tarefas menores, de começar sem tentar prever o resultado. E principalmente, de lembrar que nenhum passo é tão perigoso quanto a cabeça diz que é. Tipo 2. O perfeccionista obsessivo. O segundo tipo de procrastinador parece muito organizado, muito controlado e muito responsável. Mas, na prática, ele raramente começa algo quando deveria. Esse é o perfeccionista obsessivo. Esse tipo não adia porque é desleixado. Ele adia porque quer entregar tudo da melhor forma possível. E a melhor forma possível nunca chega. É aquela pessoa que não começa um projeto porque ainda não tem a ideia perfeita. Que não inicia um trabalho porque o ambiente ainda não está ideal. Que não grava nada porque a iluminação não ficou como deveria. O perfeccionista sempre acha que falta alguma coisa antes do primeiro passo. É comum ele pensar assim: quando eu estiver mais preparado, eu começo. Quando eu tiver mais tempo, eu faço. Quando eu me sentir seguro, eu finalizo. Só que esse momento perfeito nunca acontece. Então, ele adia. E adia de novo. E adia mais um pouco. Por fora, parece disciplina. Por dentro, é um medo enorme de falhar. O perfeccionista obsessivo tem pavor da ideia de entregar algo que não esteja impecável. Ele não suporta a sensação de fazer algo mais ou menos. Então, para evitar essa sensação, ele simplesmente não começa. É uma forma de se proteger da crítica, do julgamento e da sensação de que não foi bom o bastante. Um exemplo comum é aquele estudante que quer fazer um resumo perfeito. Ele perde tanto tempo escolhendo cores, marcadores, modelos, que não estuda de verdade. Ou o profissional que passa horas ajustando detalhes irrelevantes antes de tocar na parte realmente importante. Ele confunde preparação com execução e fica preso na preparação para sempre. O perfeccionista também tem um comportamento típico. Ele inicia algo, mas se percebe que não vai sair do jeito certo. Abandona e recomeça do zero. Às vezes, ele recomeça tantas vezes que nunca chega perto do final. Ele prefere não terminar a entregar algo que não pareça perfeito. E esse padrão aparece em situações simples do dia a dia. Por exemplo, não responder uma mensagem porque quer escrever a resposta ideal. Não postar algo porque não ficou no nível que gostaria. Não organizar a casa porque só faz isso quando der para fazer tudo de uma vez. Não iniciar uma rotina porque quer começar no dia perfeito. Tudo vira um grande evento mental. E outra coisa importante: o perfeccionista vive com a sensação de que poderia fazer mais. Mesmo quando faz um bom trabalho, ele sente que não fez o suficiente. Esse sentimento constante de insuficiência acaba paralisando. Às vezes ele até sabe que está exagerando, mas não consegue evitar. Ele olha para os outros e pensa: eles conseguem fazer rápido e bem. Por que eu não consigo? Só que a verdade é que o padrão dele é muito mais rígido do que o das outras pessoas. Ele se cobra mais. Ele exige mais. Ele quer provar algo o tempo todo, para os outros e para si mesmo. Outro ponto forte desse perfil é que ele confunde identidade com resultado. Se algo der errado, ele não pensa "errei nisso". Ele pensa "eu sou o problema". Por isso, entregar algo imperfeito parece tão doloroso. Parece que ele está colocando uma parte dele em risco. E apesar de tudo isso, existe um lado muito positivo. O perfeccionista obsessivo costuma ter talento. Ele vê detalhes que ninguém vê. Ele entrega a qualidade real quando consegue terminar. O problema é que ele termina menos do que gostaria. No fundo, o perfeccionista não precisa ser menos cuidadoso. Ele só precisa aceitar que o primeiro rascunho nunca será o melhor. Que o começo é sempre mais feio que o final. E que feito quase sempre vale mais do que perfeito. Se você se identificou com esse tipo, lembre-se, a procrastinação, nesse caso, não significa falta de capacidade. Significa excesso de exigência. Seu padrão não nasce do desleixo, mas do medo de decepcionar. E quando você entende isso, começa a perceber que dar o primeiro passo, mesmo sem perfeição, já é uma vitória. Tipo 3. O sonhador dopamínico. O terceiro tipo de procrastinador é aquele que vive cheio de ideias, cheio de planos, cheio de energia, mas quase nunca chega na parte prática. Esse é o sonhador dopamínico.
Esse tipo não procrastina porque não quer fazer. Ele quer. Ele realmente quer. Ele só fica preso no início, porque o início é a parte mais empolgante. E é exatamente essa empolgação que prende. O sonhador dopamínico vive de picos de animação. Ele tem uma ideia nova e, naquele momento, sente como se fosse mudar a vida inteira. Fica animado, faz listas, monta planos, assiste vídeos, pesquisa referências, imagina o resultado final. E essa sensação é tão boa que já dá a impressão de que ele está fazendo algo importante. A mente recebe uma descarga de dopamina só pelo fato de imaginar o futuro. Mas quando a empolgação passa e chega a hora da execução, ele trava. É como se o cérebro dissesse: isso aqui não é tão divertido quanto eu imaginei. E ele larga o projeto. Esse tipo tem um comportamento muito comum. Ele sempre começa coisas novas, mas raramente termina. Ele muda de planos com frequência. Ele vive dizendo frases como: agora vai. Dessa vez é sério. Eu achei o método perfeito. Mas algumas semanas depois está interessado em outra coisa totalmente diferente. O sonhador dopamínico é apaixonado pelo ato de imaginar o que pode acontecer, não necessariamente pelo processo de construir aquilo. Ele sonha com a vida ideal, mas evita o trabalho constante e repetitivo que constrói essa vida ideal de verdade. Isso aparece em várias situações do dia a dia. Ele compra caderno novo para começar um projeto e abandona na segunda página. Começa a academia com energia e desiste no segundo mês. Abre cursos online, mas não passa do primeiro módulo. Faz metas enormes no início do ano e esquece tudo em poucas semanas. Não é por preguiça, é porque ele se alimenta da novidade. O novo brilha, o novo motiva, o novo faz ele se sentir capaz. Mas, quando o novo vira rotina, a motivação desaparece. E com ela, o foco. Outro padrão forte desse tipo é que ele se perde na própria imaginação. Ele pensa tanto no resultado final que esquece que todo resultado começa pequeno e imperfeito. Ele imagina o sucesso, mas não imagina o trabalho lento, cansativo e pouco glamuroso que vem antes. E quando precisa enfrentar essa parte, se decepciona e foge. O sonhador dopamínico também costuma ter uma ilusão comum. Ele acredita que, quando encontrar a ideia certa, tudo vai encaixar, como se existisse um projeto perfeito, que nunca vai dar trabalho, nunca vai cansar, nunca vai frustrar. E enquanto espera essa ideia ideal, ele não se dedica a nenhuma. Esse tipo muitas vezes sofre com falta de foco. Ele tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo. Começa 3, 4, 5 planos diferentes e não consegue evoluir em nenhum. Por isso vive com aquela sensação de que está sempre ocupado, mas nunca avançando de verdade. E tem mais uma coisa importante. No fundo, o sonhador dopamínico tem medo da realidade, porque a realidade exige consistência, e consistência não dá dopamina. Consistência dá resultado, mas é chata, repetitiva, lenta, e justamente por isso ele corre para a próxima ideia brilhante, que traz aquele brilho inicial de volta. Mas existe um lado positivo enorme nesse perfil. Ele é criativo, ele é intuitivo, ele enxerga possibilidades que outras pessoas não veem. Ele é ótimo para começar coisas, e quando aprende a transformar essa energia em rotina, vira alguém poderoso. Se você se identificou com esse tipo, lembre-se, não falta talento em você. O que falta é aprender a continuar mesmo quando a euforia passa. Começar é fácil. Persistir quando o encanto acaba é o que realmente transforma sonhos em algo real. E aos poucos, você percebe que a vida muda não porque você sempre encontra ideias novas, mas porque finalmente decidiu terminar as que já tinha. Tipo 4. O sobrecarregado crônico. O quarto tipo de procrastinador é aquele que muita gente julga errado, porque olhando de fora, parece alguém bagunçado, desorganizado, disperso. Mas, por dentro, essa pessoa está simplesmente sobrecarregada. Ela não procrastina por falta de vontade. Ela procrastina por falta de espaço mental. Esse é o sobrecarregado crônico. É aquele tipo que acorda cansado, não porque dormiu mal, mas porque a mente já começa o dia rodando em alta velocidade. Tem sempre uma lista enorme de coisas para fazer. Coisas urgentes, coisas importantes, coisas que ele prometeu, coisas que apareceram de última hora. Ele tenta administrar tudo, mas nada cabe. A sensação é parecida com ter 50 abas abertas no navegador.
A máquina não trava porque é fraca. Ela trava porque está com tarefas demais ao mesmo tempo. O sobrecarregado vive assim. Ele olha para a agenda e se sente exausto só de pensar por onde começar. Ele tenta decidir o que fazer primeiro, mas tudo parece igualmente urgente. E essa confusão mental, esse excesso, faz com que ele não consiga começar nada. Não é preguiça, é saturação. Um exemplo comum. Ele está trabalhando numa tarefa, mas lembra de outra, para tudo e vai resolver. No meio daquela segunda, lembra de uma terceira. E quando percebe, está no final do dia, com um monte de coisas iniciadas, mas quase nada concluído. Esse tipo também sofre muito com interrupções. Qualquer coisa pequena, uma mensagem, uma notificação, alguém chamando, tira totalmente o foco. E quando tenta voltar, parece que a mente está mais pesada que antes. O sobrecarregado não procrastina para evitar trabalho. Ele procrastina porque não sabe onde encaixar mais uma coisa. É como se cada tarefa nova adicionasse mais uma pedra em uma mochila que já está cheia. E tem um ponto importante. Muitas vezes, essa pessoa é vista pelos outros como responsável, confiável, competente. Por isso, ela recebe cada vez mais tarefas, cada vez mais demandas, cada vez mais expectativas, até chegar a um ponto em que o corpo e a mente não acompanham mais. Outro detalhe é que o sobrecarregado tem dificuldade em delegar. Ele pensa, vai dar mais trabalho explicar do que fazer eu mesmo. Ou, se eu não fizer, vai sair errado. E sem perceber, ele assume responsabilidades que não cabem somente nele. O resultado é uma rotina que nunca desacelera, uma mente que nunca descansa e uma culpa constante por não conseguir fazer tudo o que gostaria. Esse tipo também tem um hábito muito comum. Ele tenta resolver tudo de uma vez. Se tem que organizar algo, quer organizar tudo. Se tem que estudar, quer estudar tudo. Se tem que responder mensagens, quer zerar a caixa de entrada. E como isso é impossível, acaba não fazendo nada. O sobrecarregado vive com essa sensação. A minha vida está sempre atrasada. Ele sente que está devendo para alguém, sempre correndo atrás, sempre apagando pequenos incêndios. É difícil planejar o futuro quando o presente já está lotado. Outro exemplo cotidiano. Ele chega em casa querendo descansar, mas lembra de 1000 coisas pendentes. E como não sabe por onde começar, não faz nenhuma delas. Então deita no sofá, mexe no celular, tenta relaxar, mas a mente continua carregada. É uma pausa que não descansa. E diferente do perfeccionista, o sobrecarregado não exige perfeição. Ele só quer terminar, mas não consegue porque a própria quantidade o paralisa. A verdade é que esse tipo de procrastinação é um pedido de ajuda que o corpo faz. Ele está dizendo, não dá para carregar tudo isso. Não dá para continuar nesse ritmo. Você não é uma máquina. E o mais surpreendente é que quando o sobrecarregado finalmente consegue limpar o excesso, ele é extremamente produtivo. Ele faz rápido, faz bem, faz com foco. Mas para isso precisa primeiro respirar. Precisa diminuir o volume de coisas. Precisa escolher o essencial, não o impossível. Se você se identificou com esse tipo, saiba que o problema não é falta de disciplina. É excesso de peso mental. E ninguém funciona bem quando está carregando mais do que suporta. Tipo 5. O autossabotador invisível. O quinto tipo de procrastinador é provavelmente o mais difícil de identificar. Não porque ele faça pouco, mas porque ele realmente acredita que está tentando. Esse é o autossabotador invisível. Esse tipo costuma dizer frases como: eu juro que quero fazer, mas não consigo. Eu começo, mas sempre acontece alguma coisa. Eu prometi que ia mudar, mas falhei de novo. E não é mentira. Ele realmente quer fazer. Ele realmente tenta. Só que, no meio do caminho, cria obstáculos quase imperceptíveis e nem percebe que eles vêm dele mesmo. O autossabotador invisível sempre tem uma boa justificativa para adiar. Hoje eu estou cansado. Amanhã eu rendo mais. Não estou num bom momento para isso. Vou esperar a inspiração chegar. Vou fazer quando eu estiver mais preparado. O problema é que esse amanhã nunca chega. E quando chega, ele inventa um novo motivo para adiar de novo. Por fora, parece alguém que vive num ciclo de desculpas. Mas por dentro, esse tipo está lutando com algo muito mais profundo. O medo de falhar. Ou o medo de dar certo. Sim, isso mesmo.
Algumas pessoas têm tanto medo de fracassar que preferem nem tentar, porque se tentar e der errado, vão ter que lidar com a frustração. Mas se não tentar, podem continuar acreditando que um dia fariam tudo perfeito. Por outro lado, outras pessoas têm medo de dar certo, porque dar certo significa mudança, e mudança assusta. Mudança exige responsabilidade, compromisso, crescimento, exposição. E tudo isso pode parecer grande demais. O autossabotador invisível evita o sucesso da mesma forma que evita o fracasso. Ele fica preso num meio termo, onde sempre está começando, mas nunca termina. É aquela pessoa que tem 1000 ideias, começa todas, mas finaliza poucas. Ou que assiste vídeos motivacionais, faz listas, cria planos e depois guarda tudo na gaveta. E esse padrão aparece muito no cotidiano. Por exemplo, começa uma dieta, mas justo naquela semana aparece um evento. Decide estudar, mas bem no dia aparece uma urgência repentina. Quer economizar, mas do nada surge uma compra que não dava para adiar. Promete focar mais, mas troca a tarefa difícil pela tarefa fácil sem nem perceber. Não é preguiça, é fuga. Uma fuga discreta, silenciosa, bem intencionada, mas ainda assim, uma fuga. E tem mais. O autossabotador invisível é excelente em convencer a si mesmo. Ele cria narrativas muito razoáveis, muito lógicas, muito compreensíveis. Ele realmente acredita que está justificando, quando na verdade está se protegendo. Esse tipo também sente um peso emocional forte. Sabe que está sempre deixando algo para trás. Sabe que poderia estar indo mais longe. Sabe que muitas oportunidades escapam. E isso gera culpa, muita culpa. E a culpa vira cansaço. E o cansaço vira mais adiamento. É um ciclo que se repete sem fim. Mas existe uma coisa importante sobre o autossabotador invisível. Ele não age assim porque quer estragar a própria vida. Ele age assim porque, em algum momento, aprendeu que é mais seguro evitar do que arriscar. É uma estratégia antiga, emocional, automática. Quando você olha por esse ângulo, fica claro. Não é falta de força de vontade. É um mecanismo de proteção funcionado de um jeito distorcido. Para quebrar esse padrão, a pessoa precisa de 2 coisas. 1. Perceber que está sabotando a si mesma. E 2. Criar pequenos compromissos que não permitam escape. Nada grande, nada radical, nada impossível. Passos pequenos, claros, que não abram espaço para justificativas internas. A autossabotagem perde força quando o caminho fica tão simples que não existe por onde fugir. Se você se identifica com esse perfil, respira. Você não é preguiçoso. Você não é incapaz. Você só criou um sistema de proteção que já não serve mais para a vida que quer construir. E o fato de reconhecer isso já te coloca um passo à frente. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido uma coisa importante. Ninguém procrastina por acaso. Cada um dos 5 tipos que vimos, ansioso, perfeccionista, sonhador, sobrecarregado e autossabotador, é uma forma diferente de lidar com algum desconforto interno. A procrastinação não é o problema principal. Ela é o sinal do que está por trás. E esse é o ponto central. A procrastinação não diz que você é preguiçoso, irresponsável ou incapaz. Ela diz que existe algo acontecendo dentro de você que ainda não foi entendido. Pode ser medo, insegurança, exaustão, expectativa alta demais, necessidade de controle, ou simplesmente um cérebro tentando evitar dor emocional. A verdade é que, na maior parte das vezes, nós nos tratamos com muita dureza. A gente se chama de preguiçoso, fica repetindo que não presta, que não tem disciplina, que todo mundo consegue menos eu. Só que isso só piora o ciclo. Quanto mais você se culpa, mais pesado fica começar. E quanto mais pesado fica começar, mais você adia. A intenção dessa análise não é rotular ninguém, nem criar mais uma lista de defeitos. É justamente o contrário. É ajudar você a enxergar que existe um padrão, e que o padrão faz sentido. Quando entendemos o tipo de procrastinação que domina a nossa vida, fica muito mais fácil quebrar o ciclo, porque de repente, você não está mais lutando contra o problema errado. Se o problema é ansiedade, a solução não é força bruta, é reduzir a pressão. Se o problema é perfeccionismo, a solução não é tentar ser ainda mais perfeito, é aceitar o imperfeito inicial. Se o problema é sonho demais e ação de menos, a solução é criar limites para as ideias e começar pequeno. Se o problema é exaustão,
A solução não é produtividade, é descanso real. E se o problema é autossabotagem, a solução não é culpa, é consciência. A procrastinação muda quando você muda a forma de olhar para ela. E talvez essa seja a parte mais libertadora. Você não precisa virar outra pessoa. Não precisa se transformar radicalmente. Não precisa curar tudo de uma vez. Você só precisa entender o que acontece dentro de você quando adia algo que importa. Esse entendimento já é suficiente para começar a agir diferente. A partir daqui, a pergunta que fica é simples. Qual desses tipos mais parece com você? Não para te rotular, mas para te guiar. Porque quando você descobre o motivo real por trás do adiamento, o processo deixa de ser uma luta e vira um caminho. A procrastinação não define quem você é. Ela só revela o que você ainda não enxergou. E agora que você enxerga, você já está um passo à frente do que estava antes.